Prontinho, gente, vamos voltar aqui, tá? Só para a gente finalizar. Agora a gente vai falar um pouco sobre os diferentes sistemas adesivos que a gente pode encontrar no mercado, tá? E como usar cada um deles, certo? Só um minuto. Deixa eu só fechar aqui, gente, que estava dando uma interferência. Pronto, agora vai. Estão me escutando? Sim. Ótimo. Deixa só eu confirmar aqui se tá gravando. Tá ok, tá gravando. Bom, então, como eu disse, só para a gente finalizar, vamos ver o que a gente tem de sistema adesivo disponível no mercado para que a gente possa fazer a aplicação de todo o conhecimento que a gente conversou até então, tá? Então, os sistemas adesivos no mercado, eles podem ser classificados. Até um tempo atrás, eram essas únicas duas classificações, tá? Então, a gente dizia, ou é um sistema adesivo convencional, ou é um sistema adesivo autocondicionante. São sinônimos. Toda vez que eu digo, é um sistema adesivo convencional, significa que eu estou fazendo o condicionamento total, tanto do esmalte como da dentina. É obrigatório, tá? Significa dizer também que eu estou removendo totalmente a esmirleia, ok? Já nos sistemas autocondicionantes, a gente não faz o condicionamento ácido. A ideia inicial desses sistemas era não usar o condicionamento com ácido fosfórico, nem em esmalte, nem em dentina. Por que se pensou nos sistemas autocondicionantes, né? Poxa, já existiam sistemas convencionais que condicionavam o esmalte e a dentina ao mesmo tempo. Por que pensar em um autocondicionante? O problema do condicionamento ácido, ele reside na dentina. Condicionar esmalte é tranquilo, não tem problema, porque o esmalte não é um tecido úmido. O problema é condicionar a dentina, que já é um tecido úmido, e que você vai lavar para remover esse condicionamento ácido e vai deixá-lo ainda mais úmido. E ali naquele ambiente totalmente úmido, você tem que conseguir infiltrar um adesivo que é hidrófobo, né? Então, o que se observou laboratorialmente, as imagens de microscopia mostravam é que às vezes o que se tinha era uma profundidade de desmineralização, o ácido desmineralizava numa profundidade, mas o adesivo só penetrava na metade, devido às características que esse substrato apresenta. Então, as pesquisas começaram a idealizar um produto que dispensasse a obrigatoriedade de se condicionar dentina. Na verdade, de se condicionar a estrutura dental como um todo, o esmalte e a dentina. Então, foram assim que surgiram os adesivos autocondicionantes. Eu vou falar mais lá na frente um pouquinho especificamente sobre eles, tá bom? Mas é só para que vocês já entendam inicialmente
a diferença entre esses dois sistemas. Marco, eu só desliguei seu áudio aqui. Se você precisar falar comigo, você pode ligar de novo, tá? Bom, os sistemas convencionais, eles podem vir em 3 passos ou em 2 passos. Vou explicar para vocês também. Os sistemas autocondicionantes, eles também podem vir em 2 etapas, tá? Em 2 frascos separados, ou em um único frasco que você aplica tudo de uma vez lá na cavidade. E eu vou mostrar como é que é feito de um por um cada um desses sistemas adesivos. Os sistemas convencionais de 3 passos ou 3 etapas, como é que funciona? A primeira etapa é condicionamento ácido da estrutura dental, esmalte e dentina obrigatoriamente. Aí você vai respeitar o tempo de condicionamento do esmalte e vai respeitar o tempo de condicionamento da dentina. Depois disso, você vai lavar o ácido pelo tempo, que é o dobro do tempo de condicionamento. Remover o excesso da umidade, eu já expliquei para vocês como vocês devem fazer isso, né? De preferência utilizando um papel absorvente. E aí, na sequência, vocês vão aplicar uma substância que é chamada de primer, tá? Que aqui nessa imagem é o frasco onde está aparecendo o número 2, já que o número 1 é o ácido fosfórico, tá? O primer é uma substância desenvolvida para ser utilizado na dentina, e somente na dentina. Ele vai preparar essa dentina, que está encharcada de água, para receber o passo 3, que é o sistema adesivo. Então, olha lá, eu já falei para vocês em outro momento que o sistema adesivo, ele é hidrófobo, tá? Então, para que ele consiga penetrar na dentina, eu tenho que misturar alguma coisa para que ele se torne compatível, né? Quem faz esse papel nesses sistemas é o primer. Então, o primer, ele é hidrofílico e ele vai conseguir penetrar na dentina e preparar essa dentina para receber o adesivo hidrofóbico, tá? Vou repetir isso mais lá na frente. O outro tipo de sistema convencional é o de 2 passos. A primeira etapa é fazer o condicionamento ácido pelo tempo recomendado pelo fabricante, dependendo do substrato, se é esmalte ou se é dentina. E a segunda etapa é como se neste único frasco as empresas tivessem juntado, né, o primer e o adesivo da etapa de 3 do frasco de 3 etapas que nós vimos anteriormente, tá? Então, de 2 passos eu faço condicionamento ácido e na sequência eu aplico uma única substância que é chamada de sistema adesivo e aqui dentro é como se eu tivesse ao mesmo tempo o primer hidrofílico e o adesivo propriamente dito, que é a porção hidrofóbica. Foi esse sistema que vocês utilizaram lá no laboratório, né? Então, nós fizemos 2 etapas apenas. Convencional de 2 passos, tá? O que esses sistemas convencionais têm em comum? Tanto o de 3 passos como o de 2 passos, é obrigatório que você faça o condicionamento da estrutura dental, previamente. Tanto esmalte como dentina. É esse condicionamento que vai garantir que no esmalte se formem as microporosidades e que na dentina haja a abertura dos túbulos dentinários e a exposição das fibras colágenas, que é justamente onde vai acontecer a infiltração do sistema adesivo, tá? No de 3 passos, eu vou ter primer em uma etapa separada do adesivo e no de 2 passos, após o condicionamento ácido, eu vou ter uma única etapa, que é o primer e o adesivo juntos. Para isso, a gente precisa entender que primer e adesivo são substâncias diferentes.
Alguns alunos ou alguns profissionais equivocadamente acabam falando como se fossem sinônimos, e não são, tá? Como eu falei para vocês, o Prime, ele é uma substância que foi desenvolvida para ser usada na dentina, que é o substrato crítico em se tratando de adesão, tá? Ele é uma molécula bifuncional, ou seja, tem duas funções. Ele vai permitir a ligação entre adesivo e dentina, porque ele é uma substância que consegue se reagir bem com a dentina úmida e, ao mesmo tempo, interagir bem com o adesivo hidrofóbico, tá? De que forma? Ele mantém as fibras colágenas expostas após o condicionamento ácido. Funciona assim, gente. Lembra que eu mostrei para vocês as fibras colágenas pós-condicionamento? Parece lá um macarrão de miojo, né? Com os espaços entre eles. Se eu seco demais essa água, eu emaranho todas as fibras colágenas, fecho os espaços e não tem espaço para o adesivo penetrar, né? Então, eu já entendi que eu não posso tirar aquela água toda de uma vez. Mas eu também não posso deixar muita água, senão o adesivo não penetra. O que o primer faz? O primer é hidrofílico. Então, ele vai gradativamente substituir aquela água. Fica o primer no lugar onde era a água e a água é evaporada, tá? Então, o primer garante que as fibras colágenas se mantenham afastadas, expostas, com espaços que posteriormente serão infiltrados pelo sistema adesivo, tá? Então, ele vai preencher esses espaços, substituindo a água que está aqui presente por ele mesmo, ok? E aí vem o adesivo propriamente dito para penetrar. Bem, o primer é o passo 2 e é composto basicamente por monômeros hidrofílicos, ou seja, que tem afinidade à água. Por isso que ele vai primeiro antes do adesivo, né? Porque a gente está com um substrato totalmente úmido ali. Depois que o primer está lá, garantindo o espaço entre a fibra colágena, lembra que ele é bifuncional, ele também consegue reagir com um monômero resinoso, tá? E esse monômero resinoso, que é hidrofóbico, só vai conseguir infiltrar graças à presença dos solventes, que também fazem parte da composição desse terceiro frasco, que é a acetona, o álcool, enfim, tá? Então, são hidrofóbicos, mas como aqui dentro a gente também tem solvente e como o primer já preparou o território, o mecanismo funciona bem, ok? Então, no de 3 passos eu vou ter todas essas etapas ocorrendo isoladamente. Aqui a gente tem duas marcas comerciais, o Scott Bond multiuso, da 3M, que é um adesivo clássico, tá? E o OptiBond FL, que é considerado padrão ouro. Esses sistemas adesivos de 3 passos, gente, são adesivos bastante caros. Foram os primeiros adesivos lançados no mercado, mas que em termos de estabilidade de camada híbrida, laboratorialmente, são os que apresentam os melhores resultados. Clinicamente, os outros adesivos que foram lançados posteriormente, os mais modernos, eles têm um desempenho clínico similar, tão bom quanto, mas laboratorialmente, ou seja, quando eu faço com um dente extraído, faço esses testes, né? Com um dente extraído, em uma condição controlada de laboratório, e levo para fazer uma análise, por exemplo, de microscopia eletrônica desses resultados, são os que mostram mais estabilidade dessa camada híbrida formada. Tudo bem? Bom, como eu falei, foram os primeiros a serem lançados no mercado. Só que aí o que acontecia é que são muitas etapas. Então, quanto mais etapas nós temos, mais suscetível a erro nós estamos, né? E aí o mercado observou a necessidade de simplificar um pouco mais essas etapas clínicas.
E aí, uniu primer e adesivo em um único frasco. E aí passou a ser um sistema convencional de 2 passos. No primeiro passo, eu vou fazer ácido fosfórico e na etapa seguinte, após a lavagem e a remoção do excesso da umidade, eu vou fazer a aplicação do adesivo. Mas o adesivo que eu estou falando, quando eu falo de um frasco único, ó, vejam que eles escrevem sistema adesivo, né? Apesar de estar em um frasco único, entendam que aqui dentro eu tenho a fusão dos componentes do primer do sistema anterior e do adesivo propriamente dito. Então, tem uma mistura maior de substâncias hidrofílicas e hidrofóbicas dentro de um mesmo frasco, tá? E para que isso dê certo, aí eu preciso de fato que nesse mesmo frasco tenha solvente. Senão, imagina, hidrofílico com hidrofóbico é água e óleo. Então, eu preciso colocar um solvente para que haja uma interação entre essas duas porções. E esse solvente pode ser acetona, etanol ou a própria água. Normalmente a água ela não vem sozinha, ela vem associada ao etanol, tá? Só para diluir um pouco o etanol. E é por isso também que a gente não pode deixar os nossos frascos de adesivo abertos, porque senão o solvente ele vai volatilizar. E aí, como é que eu vou ter interação entre a porção hidrofílica e hidrofóbica do adesivo se não tem solvente para garantir essa interação, ok? Principalmente em se tratando da acetona, gente, porque a acetona ela evapora muito rápido. Então, por exemplo, esse sistema adesivo aqui, o Primer Bond, ele é um sistema que tem como solvente acetona. Não pode deixar aberto em hipótese alguma, tá? Esse aqui, o Single Bond, ele tem etanol e água. Bem, até um tempo atrás, isso aqui era bastante crítico, tá, gente? A nossa dentina, ela não podia estar nem muito seca, nem muito úmida, para que esse adesivo penetrasse de forma adequada, tá? Hoje, isso não é um fator crítico, principalmente se você estiver trabalhando com sistemas adesivos mais modernos, tá? Então, os sistemas adesivos mais modernos trabalham com monômeros funcionais, por exemplo, o MDP, que acabam compensando essa questão da umidade. O fato é que trabalhar com a dentina excessivamente seca não é vantajoso pela questão das fibras colágenas, tá? Mas o excesso de umidade já não é tão crítico. O ideal para a gente não ficar discutindo se está muito seco, se está muito úmido, se tem muito adesivo, muita água ou não, é que a gente seque a cavidade após o condicionamento ácido com o filtro de papel absorvente, daqueles de cafeteira, para que a gente tenha uma condição adequada. A gente fazia muito essa analogia aqui, ó. Qual é a dentina ideal para se trabalhar? Ela não pode ser seca como a areia fofa da praia, né? Aquela que a gente pisa e afunda o pé. E ela também não pode estar excessivamente úmida, como essa quando a areia, a onda do mar acaba de passar, né? Que a gente pisa, ela afunda e fica aquela pocinha d'água lá. Então, nem excessivamente seca, nem excessivamente úmida. O ideal seria essa dentina dessa faixa intermediária da areia, né? Vamos fazer essa comparação com a areia da praia, que está mais durinha, que a gente pisa, mas não forma mais aquela poça d'água na região onde você pisou, tá? Então, essa seria a nossa dentina ideal. E a dentina seca com papel absorvente, tá? Então, só para que vocês não esqueçam, convencionais de 3 passos. Condicionamento ácido, respeitando o tempo de condicionamento do esmalte da dentina. O primer, que vai preparar a dentina para receber o sistema adesivo hidrofóbico. Sistema convencional de 2 passos. Condicionamento ácido, respeitando o tempo de condicionamento do esmalte da dentina. E um único frasco depois que contém as substâncias do primer e do adesivo em um único recipiente, tá?
Lembrando sempre que, independente se de 3 passos ou 2 passos, a aplicação deve ser feita de modo ativo, esfregando bem com o microbrush, sempre mais de uma camada, sempre sem deixar excesso de adesivo, sem ficar piscina, né? E fotopolimerizando apenas na camada final, tá? Bem, então nós entendemos o que são sistemas convencionais, né? Que podem ser de 3 passos ou 2 passos. E aí surgiram os autocondicionantes, na tentativa de dispensar o uso do condicionamento com ácido fosfórico, tá? O primeiro lançado são os de 2 frascos. Então, no primeiro frasco eu tenho um primer ácido, então eu deixo de usar o ácido fosfórico, tá? O gel de ácido fosfórico, e é como se aqui dentro eu tivesse unido o ácido e o primer juntos. E no segundo frasco eu tenho apenas o adesivo hidrófobo, certo? Como é que eu faço a aplicação clínica desse adesivo? Preparo a minha cavidade, não uso ácido fosfórico em hipótese alguma, pego o primer ácido, aplico no esmalte na dentina com o microbrush, espero evaporar por 1 minutinho, jogo fora aquele microbrush, pego um novo microbrush e aplico o sistema adesivo em seguida. Deu para entender? Então, eu não tenho etapa de condicionamento ácido, eu não tenho etapa de lavagem. Por isso que a gente diz que ele não remove totalmente a smear layer. Ele só remove parcialmente ou modifica, porque eu não condicionei a estrutura dental e eu não lavei aquela estrutura para que houvesse a remoção do mineral que foi desprendido da estrutura dental, tá? Apenas esse primer, que vai ter um pH mais ácido, é que vai condicionar a esmalte dentina para que haja infiltração do adesivo. Ficou claro isso, gente? Entenderam os sistemas autocondicionantes? Sim, professora. Obrigada. O fato é que o mercado sempre vai procurar simplificar essas etapas, tá? E aí, logo na sequência desses autocondicionantes de 2 frascos, poxa, se a gente já juntou ácido e primer num frasco só, por que a gente não junta ácido, primer e adesivo num frasco só? E aí surgiram os autocondicionantes de frasco único. OptiBond, tudo em um, ó, all in one, tá? Então, é como se a gente tivesse aqui dentro ácido, primer e adesivo. Os resultados clínicos desses sistemas não foram bons, tá? Porque quando a gente mistura muita coisa junto, a gente perde em estabilidade, ok? Poucos são os sistemas all-in-one que ainda estão disponíveis no mercado, tá? E ainda assim, eles sempre apresentam desempenho clínico inferiores aos sistemas anteriores que eu mostrei para vocês, tá? Então, sistemas all-in-one, eles não são muito utilizados. Quando um produto é lançado no mercado, o que a gente tem são resultados de trabalhos, na maioria, laboratoriais. E com o tempo de uso é que a gente vai conseguindo acompanhar os resultados clínicos, né? Aplicação clínica desses adesivos em boca, em termos de longevidade. 2, 3, 10, 15 anos de uso do sistema adesivo. E o que se observou é que quando se utilizava esses sistemas autocondicionantes, essas restaurações elas começavam a apresentar manchamento mais cedo, manchamento de margem. Então fazia-se a restauração e a margem da restauração, com 6 meses, 1 ano, ela começava a apresentar sinais de manchamento. Algumas até apresentavam sinais de desadaptação marginal. Fendas, microfendas, às vezes até fendas perceptíveis com a ajuda de um explorador, por exemplo, passaram a ser detectadas. E aí se descobriu uma falha desses sistemas autocondicionantes. Uma falha não, gente, uma limitação desses sistemas autocondicionantes.
eles funcionam muito bem em dentina. Então, o ácido presente no frasco do primer ácido, ele é um ácido mais fraco que o ácido fosfórico. É suficiente para condicionar a dentina, porém insuficiente para condicionar adequadamente o esmalte. Então, se fez uma adaptação para esses sistemas adesivos. Quando eles foram pensados para dispensar absolutamente o uso do ácido fosfórico, quer seja em esmalte, quer seja em dentina. Quando eles passaram para aplicação clínica, o que se observou é que eu podia sim dispensar o uso do condicionamento ácido da dentina, mas no esmalte não. Para que eu tivesse resultados clínicos mais duradouros, sem que ocorresse manchamento de margem, desadaptação de margem, eu precisava fazer um condicionamento seletivo desse esmalte. Então, eu passava a aplicar esse ácido fosfórico somente no ângulo cavo superficial da minha cavidade. E não posso passar em hipótese alguma na dentina. Deu para entender isso? Acho que ficou claro, tá? E aí, em 2010, vejam, a gente está em 2020, tem 10 anos apenas de lançamento. Agora é que a gente está tendo uma noção efetiva dos resultados clínicos desse novo sistema que foi lançado, tá? Então, vamos dizer assim, que uma evolução desses sistemas autocondicionantes são sistemas adesivos chamados de universais. Dentre todos os sistemas adesivos que a gente tem disponível no mercado, os sistemas universais, eles são os mais versáteis. Então, você, profissional, você, estudante de odontologia, que está entendendo o funcionamento de cada um desses sistemas, é que vai escolher a forma como você vai aplicar. O sistema adesivo universal, ele te permite trabalhar este sistema adesivo aqui de forma convencional de 2 passos, traduzindo, eu posso fazer o condicionamento com ácido fosfórico do esmalte, da dentina, lavar, secar e aplicar este sistema adesivo universal. Não quero fazer isso. Eu estou trabalhando com uma dentina que está muito profunda, muito sensível. Eu não quero condicionar mais essa dentina com ácido fosfórico porque eu corro o risco dela ficar mais sensível, né? Então, eu posso fazer o condicionamento seletivo do esmalte. Eu pego o ácido fosfórico, aplico somente em esmalte, não aplico na dentina, lavo, removo o excesso da umidade e aplico o sistema universal no esmalte e na dentina. No esmalte já vai ter sido previamente condicionado pelo ácido fosfórico e na dentina ele mesmo vai ser responsável pelo condicionamento, tá? Ou eu posso ainda trabalhar como um sistema autocondicionante. Self-etching é o termo em inglês para descrever autocondicionante, tá? Como é que eu uso um sistema universal como autocondicionante? Eu não condiciono nem esmalte e nem dentina. Ou seja, eu vou dispensar totalmente a etapa do ácido fosfórico. Eu simplesmente vou fazer o preparo cavitário, vou limpar minha cavidade, vou aplicar um adesivo universal, fotopolimerizar e inserir a resina composta, tá? Quem vai determinar isso são as características daquela cavidade que eu estou trabalhando. Se é uma cavidade muito profunda, talvez não seja interessante eu condicionar a dentina. Ah, é uma cavidade rasa, uma cavidade média. Não tenho problema nenhum em condicionar a dentina. Então, posso usá-lo como sistema convencional. Deu para entender isso, gente? Sim, professora, tudo certo. Beleza. Se vocês querem fazer alguma pergunta,
Não, né? Bem, gente, era isso que eu tinha para mostrar para vocês no dia de hoje. Então, na verdade, nós vimos 3 tópicos do nosso cronograma, tá? Nós vimos ionômero de vidro, nós vimos princípios de adesão e nós vimos sistemas adesivos propriamente dito. Para a nossa primeira verificação, desculpa, é esse o conteúdo teórico que vai cair na nossa prova, tá? Normalmente tem uma aula de proteção do complexo dentino pulpar que a gente acaba cobrando para a primeira verificação. Mas como vocês foram prejudicados em relação às segundas-feiras, que vão ter muitos feriados, eu deixei esse conteúdo para a nossa segunda verificação. Na prova da turma de vocês, não cai proteção do complexo dentino pulpar, tá? Vai cair somente cimentos de números de vidro, princípios de adesão e sistemas adesivos. Nas outras turmas vão cair, mas nas de vocês não, tá bom? Pelo número de dias que vocês tiveram de aula, que foi menor do que o deles, porque eles começaram, as aulas começaram no meio da semana, uma quarta-feira. Então, eles tiveram aula na quinta e na sexta. Então, eles ficaram uma semana na frente de vocês. Mas vocês não serão prejudicados. Por causa disso, nós vamos ver esse conteúdo para a segunda verificação, tá? Sem problema nenhum. Eu vou fazer o download da gravação e vou disponibilizar na plataforma, assim como o material em PDF, os slides que eu apresentei também estarão disponíveis em PDF na plataforma, tá? Vocês podem usar o livro que está disponível na biblioteca do professor Dentística, Saúde e Estética, o nome do livro, do professor... deu branco agora. Eu vou colocar lá na plataforma o autor, porque fugiu agora o nome do autor. O livro chama Dentística, Saúde e Estética. Vocês podem usar para aprofundar um pouquinho mais e abordando sempre somente esses tópicos que estão nos slides, tá? Não estou dizendo que é para estudar só o que está no slide. Estou dizendo que os tópicos que estão no slide, ok? Eu sei que não era o melhor programa para se fazer em 7 de setembro, mas a gente precisava fazer isso, tá? Um bom resto de feriado para vocês e até a próxima semana. Beijinho. Tchau. Professora, Ou só repete os conteúdos, por favor. cariologia, desculpa, tá? Cariologia, que foi a nossa primeira aula, ainda quando estava tudo online. Depois, cimento de ionômero de vidro, princípios de adesão e sistemas adesivos. Certo? Beleza. Mais alguma dúvida? Então, tudo certo, gente. Bom feriado, descanso e até semana que vem. Beijo. Tchau, professora.